eu vou fazer a vigília. Se tiver somente um, eu vou fazer a vigília, né? Se tiver 2, eu vou fazer a vigília também. Eu vou fazer a campanha. É 21 noites, é sacrifício. 21 noites de clamor ao Senhor. Nós vamos orar, tá? Pedir a Deus dar uma direção, para Deus ajudar o ministério, a DGE. Em nome de Jesus, Deus tem resposta para mim e para você. Eu acho assim, eu fico triste, irmão, com muitos obreiros que não estão doentes, está gravando já, depois corta isso. Eu fico triste, muito, mas não está ao vivo não, né? Fico triste com muito obreiro, não estão enfermo, né? Não estão enfermos. Estão em casa, sei, assistindo novela, assistindo, no domingo fica assistindo, se o Fastão tivesse, estava assistindo o Fastão, assistindo sei lá o que é. Eu vou dizer uma coisa, eu só não venho para a igreja quando há um compromisso, mas eu gosto de estar na igreja, na presença do Senhor. Fico triste, porque aqui nós temos obreiros, né? Quantos obreiros nós temos aqui? Chega aqui, tudo em casa, fica tudo em casa. Porque hoje a gente, na terça-feira, a gente não tem dia de congregação. Cancelado. A gente vai fazer uma campanha de oração e só vai ficar aqueles que querem, né? E aqueles que não querem, fazer igual aquela música, vá com Deus. Amém? É verdade. A gente não desabafa, não, porque a gente fica, né? Eu fico triste assim, chega um pouco de doutrina. Aí tem uns engraçadinhos que dizem assim, pastor, o senhor não me escala. Eu não vou para o poder do vento, porque o senhor nunca me escalou. Eu também não estava aqui, eu tive que falar para um pastor. O irmão, o pastor, o Diácono Elias conhece muito bem. Chegou para mim e disse assim, o senhor não me escala, rapaz, o senhor não me escala porque eu cumpri doutrina, eu tenho a palavra, eu prego bem, eu sei. Tem pessoa que prega pior do que eu, o senhor escala. Eu digo, mas esse que prega pior do que o senhor está dizendo, está lá comigo, me ajudando. E o senhor não aparece lá? Aí eu vou escalar ele para ele vir aqui. Para ele vir de 3 em 3 meses aqui, vim pregar. Desculpa aí, mas vamos para frente. Jesus estava, a Bíblia nos diz aqui que Jesus estava orando num certo lugar. Jesus estava orando num certo lugar. A Bíblia não nos diz o lugar, né, no versículo 11. Mas nós sabemos, né, que foi no monte. No monte, Jesus, é o sermão do monte. Jesus estava orando no monte, porque Jesus, Filho de Deus, né? Ele orava, Jesus, o Filho de Deus, orava. E tem muitos crentes que dizem que não precisa orar. Acho que não precisa orar, né? Mas Jesus orava. Então Jesus, ele estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. O discípulo queria aprender a orar, né? Queria aprender a orar. E nós temos que aprender a orar. Os irmãos sabem que tem pessoas que não sabem orar. Tem pessoa que atrapalha até quem está do lado orando. Eu já cheguei num lugar para orar e a pessoa está orando assim. Eu já vi pessoa orar dessa maneira assim: Senhor, tu sabe que eu sou fiel a ti, prova-me, Senhor. Pedindo prova a Deus, falta de sabedoria.
prova que eu sou fiel a ti. Aí eu fiquei agoniado, irmão. Depois que eu termino a oração, eu fui meu irmão falar assim, não, amigo. Tu não sou Jó, não. Jó foi provado, ele não pediu, não. Aí tem outras pessoas que oram assim. Ora assim. E aí, que orando perto de mim, eu tenho que sair, não, porque eu não consigo orar. A pessoa diz, Senhor, tu abriu o mar vermelho e o povo passou com o pé enxuto. Aquela mulher, ela disse consigo, se eu tão somente tocar na tua veste, eu serei curada. Aquele cego batileu, ele clamou a ti. Então ele está orando, está pregando. O cego batileu. Então, aqui o discípulo estava interessado em aprender a orar. Ele chega para Jesus e diz, Senhor, ensina-nos a orar. E aí a Bíblia diz, irmão, que nós não sabemos orar, ou não sabemos, né, pedir como devemos. Romanos 8:26 diz assim, e Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Então, se Paulo está dizendo aqui que nós não sabemos orar, então nós devemos aperfeiçoar e aprender a orar. A oração não é uma reza, né? Porque quando eu não era crente, aí eu via minha mãe, né? Minha mãe pegava um rosário, não sei, ali ela ficava, Maria, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, e ficava repetindo ali umas 30, 40 vezes, não sei quantas vezes, mas ficava só assim. E Jesus Cristo, né, ele diz assim, ó, quando orar, não useis de vãs repetições como um gentil, como os fariseus, porque eles pensam que com muito falar serão ouvidas as suas orações. Então não é com muito falar, né? A oração também não é um discurso, porque tem pessoa que quer um discurso, né, de palavra difícil, né? Que era palavra difícil expressar bonito. A oração não é isso. A oração não é dar conselho a Deus. Os irmãos sabem que tem pessoa que dá conselho até a Deus, né? Olha, Senhor, se o Senhor, amada, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor fizesse assim, se o Senhor fizesse dessa maneira, né? Não acontecia. Então, a oração não é isso. A oração não pode querer convencer Deus, né? A oração é você falar com Deus. A oração é você conversar com o Pai. A oração é ter comunhão com Deus. Orar, você pode... Existe muita maneira de Deus falar conosco, sabia? Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do louvor, Deus fala através de profecia, né? Deus fala através da mensagem. Mas só existe uma maneira de você falar com Deus. Você não sabe qual é essa maneira? É através da oração. Através da oração. Então, a oração é ação de graça. É você agradecer a Deus. Né? Porque tem pessoas que só sabem pedir. Eu já preguei isso aqui. Tem pessoas que só sabem pedir. Dobra o joelho, isso é Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz isso, Deus tá, mas parece que você não dobra o joelho para passar 10 minutos agradecendo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida dos seus filhos, pelo emprego. Você já dobrou o joelho e olhou para o céu, já
ali chorando e dizendo assim: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, tu és lindo, tu és maravilhoso, eu te agradeço pela minha vida, pelo ar que eu respiro, pelo dia de hoje. Você está dobrando o seu joelho, ficou só agradecendo a Deus. Amém? Amém. Então Jesus diz assim: ó, já que você me pediu, já que você quer aprender a orar, já que você quer aprender a orar, então eu vou te ensinar. Então abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, para a gente ir aprender. O discípulo estava querendo aprender a orar. Eu quero aprender, sim. Aí Jesus responde aqui, né? Em Lucas também, o Pai de Nós, que é a oração dominical, né? Mas vamos ficar aqui em Mateus, né? Em Mateus, aí em 6 e 9, aí Jesus responde: quando orar, dizer, ó, Jesus está ensinando ao discípulo, está ensinando a nós a orar. Então, Pai nosso que estais no céu. Veja que não é no céu, é nos céus. Jesus disse assim, ó, a Bíblia em Gênesis, Deus criou os céus e a terra, não foi a externa. Tem muita pessoa que diz que tem outras terras por aí, né, que tem vida, mas a Bíblia diz que só é aqui nessa terra aqui que tem vida, né? Então Jesus diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja, Jesus está dizendo aqui, nós vamos dividir isso aqui. Jesus está dizendo: Pai nosso que estás no céu. Os irmãos sabem que antes de Jesus orar, ensinar a nós, quando você orar, diga assim: Pai, chame Deus de Pai. Vocês sabiam que nenhum discípulo, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum rei, ninguém, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, que era, né, falava com Deus cara a cara, nem Abraão, que Deus chama de amigo, meu amigo Abraão. Vocês sabem que nenhum profeta, ninguém olhou para o céu e orou assim, dizendo assim: Pai nosso, meu Pai que está no céu. Apesar que a Bíblia, o povo de Israel, né, eles eram povo escolhido por Deus, e ele sabia que Deus era o Pai, mas ele nunca orou assim, nunca teve essa intimidade. E Deus disse: eu quero que vocês tenham intimidade com o nosso Deus. Então vocês vão olhar para o céu e vão dizer assim: Papai, Pai que está no céu, Pai, chame ele de Pai. Ele é o vosso Pai, ele é o meu Pai, mas é o vosso Pai também. Agora veja que ele diz Pai nosso, né? Ele não disse assim: meu Pai que está no céu. Não, ele disse Pai nosso. Olha para teu irmão assim. Tem pouca gente, mas olha para ele, vai. Olha para ele: tu és filho de Deus. Ele é meu Pai e é teu Pai. Glória a Deus. Pela primeira vez, Deus é chamado de meu Pai pelos discípulos aqui na terra. Glória a Deus. Jesus disse para os discípulos: está autorizado. Vocês podem chamar, como vocês podem orar,
Chame Deus de Pai. Chame Ele de Pai. Comece a orar assim: Pai nosso que está no céu. Agora tem uma coisa. Um filho, né? Um filho que ama o pai e o pai que ama o filho, eles têm o quê? Intimidade. Que não é meu filhinho ali. Aí eu abraço ele, beijo ele, ele está velho assim, eu fico tudo assim. Eu estava deitado no sofá, chamei ele, desde aquele filho. Abracei ele, fiquei beijando ele. Aí ele falou assim: por quê? Eu faço isso com ele, com a Estezinha também, abraço, beijo, porque são filhos. Filhos, eu tenho intimidade. Então, o que Jesus está dizendo é: Deus é teu Pai. Chame Ele de Pai. Tenha intimidade com Ele. Tenha intimidade, porque Ele está sempre a te ouvir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que você tem que ter intimidade com o seu Pai. Aleluia. Então, Deus, Ele é o nosso Pai. Então Jesus está dizendo assim: chame Ele de Pai. Agora, Jesus ensina também. Diga assim: santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome de Deus? Santificar o nome de Deus é honrar a Deus. Honrar a Deus. Ser fiel a Ele. Ser homem de Deus. Ser mulher de Deus. Deus, Ele tem que ter orgulho de você. Deus, Ele tem que olhar para você e dizer assim: esse é meu servo fiel a mim. Aleluia, glória a Jesus. Veja lá em Jó 1:8, disse o Senhor a Satanás. Deus falando para Satanás, dizendo assim: viste o meu servo Jó, observaste tu? Jó é fiel a mim, é reto, temente, é sincero e se desvia do mal. Aí Satanás ficou assim olhando e disse: realmente é verdade. E Deus estava dizendo assim: ele é fiel. Aí teve a prova, o diabo desafiou, né? Mas Jó honrava a Deus. Então, santificar a Deus é obedecer a sua palavra, falar a verdade, viver em santidade, amar o próximo, adorar com sinceridade, louvar com a alma, né? Não usar o nome de Deus em vão, reconhecer a santidade de Deus, viver de maneira que glorifique o nome dele, não desonrar a Deus com atitudes erradas, fazer com que outras pessoas respeitem e conheçam a Deus através da sua vida. Porque muitas pessoas olham e dizem assim: eu já ouvi pessoas não crentes deve dizer assim: para eu ser crente feito ele, Deus o livre. Eu já ouvi isso muito assim. Uma vez eu fui chamar um pastor na casa dele, porque eu fui chamar, eu passei lá que eu queria falar com ele. Quando eu cheguei lá, não estava ele na frente, tinha um campo de futebol, aí eu só vi o pessoal: passa a bola, meu irmão, vai no seu campo. Não sabe, né, como é que é isso. E eu estava lá, eu vou falar com ele ali, eu vou chamar ele de pastor. Pastor? E esse cara é pastor? Aí ele vai me dizer assim: você não é pastor, eu sou o papa. Desonra. Desonra. Então, honrar
Santificar é honrar a Deus, ser fiel a Deus. Amém? Amém. Isso não quer dizer que Deus precisa que o seu nome, né, se você honrar para que o nome dele seja santo. Não. O nome de Deus já é santo, ele é santo, 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 santo. O que a Bíblia está dizendo assim é santificar aqui, é você honrar a Deus, ser fiel a Ele. Amém? Quem está entendendo, deu glória para Jesus. Então, santificado seja o vosso nome. Aí o 10, eu vou correr aqui um pouquinho. O 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está ensinando aqui. Jesus está dizendo aqui, ó, chame Deus de Pai, tenha intimidade com Ele. Quando você estiver orando, você está conversando com o seu Pai. É como se você estivesse conversando com o seu Pai que lhe ama. Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. Agora você precisa honrar a Ele, ser fiel a Ele, ser obediente à palavra dEle. Amém? Aí Jesus diz assim também: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é que Deus está dizendo? Está dizendo que nós temos que orar a Deus, pedir a Ele que o reino dele venha sobre nós, o reino dele venha. Aí o que ele diz lá em 21, diz assim: porque eis que o reino de Deus está em vós, está entre vós. Aí em João 14:23, Jesus responde e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E o que é que ele diz? João 14:23 diz assim: o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Venha o teu reino sobre a nossa vida. Você sabia? A Bíblia nos diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Você não sabe o que é reino? Reino, bom, se você passar na Inglaterra, aí você vê aquele prédio bonito, aonde a rainha, né, reina lá, até o reino da rainha, né? Porque a rainha mora lá, habita lá, vive lá, é o reino dela, não é isso? Aí a gente está dizendo: venha o teu reino sobre nós. Nós somos templos de morada. Eu sou o reino do Jesus, que morreu, foi crucificado, mas ele vive para todo sempre. E ele está dizendo assim: eu vou descer. E aqui, veja a expressão dele assim, aqui, nós e viremos e faremos neles morada. Viremos quer dizer mais, é Pai, Filho e Espírito Santo habita em tu. Então você é reino de Deus, você é reino de Deus, reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. Não é a minha vontade, não é o que eu quero, porque muitas vezes eu quero uma coisa, mas Deus sabe o melhor para mim e para você. Então seja feita a vontade de Deus. Então, quando orar, você já é crente, Jesus já mora em você, né? Então você diz: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Também essa palavra, venha o teu reino, fala também da vinda de Jesus, né? Porque o crente, ele tem crente, você sabia que tem crente hoje, que quando fala assim, ele não quer nem pregar, ele não quer nem ouvir alguém pregar sobre a volta de Jesus.
Você sabia? Tem crente assim. Ah, irmão, mas é difícil, mas tem. Tem até, né? Pastor. Tem até evangelista, pessoa, obreiro, que não quer nem ouvir pregar. Ele não prega, não quer ouvir não, a volta de Jesus. Porque não, a minha filha ainda tem que casar, porque eu tenho que fazer isso, eu estou juntando dinheiro no consórcio para pegar um carro novo, tenho que pegar agora vamos demorar, né, um tempo mais ainda. Então, Jesus, o teu reino deixa para depois. Jesus está dizendo, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Nós temos que estar preparados, irmão. É porque as coisas, não se pegue nas coisas deste mundo, as coisas materiais, aqui não, irmão. No céu é muito bom, irmão. No céu é muito bom, irmão. Então, essas coisas são passageiras, né? As coisas são passageiras. Então, venha o teu reino. Eu queria que Jesus viesse agora. Nesse momento, venha Jesus, com o teu povo. Nesse agora, vai acabar essa briga, essa luta, esse problema, né? E eu quero saber mais do carro novo que eu vou comprar, dinheiro que eu vou receber, dinheiro que tiver no banco, que eu nem tenho, mas eu quero saber lá disso. Eu quero que Jesus venha, Senhor, venha, Senhor. Agora eu tenho que estar preparado, eu e você, né? Porque tem gente que não está preparado. Eu acho que essas pessoas não estão preparadas. Uma vez eu preguei sobre, faz tempo isso aí, sobre a vinda do Senhor Jesus. O incrível que pareça, o evangelista daquela igreja disse assim: ele vai demorar ainda muito. Pega ele, Jesus. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Glória a Deus. Aí depois ele diz assim: o pão nosso de cada dia, no 11, né? O pão nosso de cada dia. Jesus está dizendo assim: o pão nosso de cada dia. Jesus ensina que devemos confiar em Deus todos os dias e não viver ansioso ou ansiosa, né? Esse pão nosso de cada dia, eu já vi pessoas pregar: Deus não quer que você junte 2 pães. Você tem que ter somente um pão hoje, né? E até condena quem faz uma poupançazinha para ir colocando lá, mas não é isso, irmão, que Jesus está ensinando que não. Ele está dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que Jesus estava querendo passar aqui é que nós devemos confiar em Deus, não viver, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Tem pessoa que fica: meu Deus, o que é que vai ser de mim? Não, confia em Deus, porque Deus proverá, né? O povo estava no deserto lá, e Deus disse: aí, toma aqui, toma carne. Mas agora a gente está com sede, vai morrer de sede. Ele diz: vai nada, rapaz, eu estou aqui, eu sou providência, rapaz, eu vou prover, toca na pedra. Aí Moisés tocou na pedra. Aí outra vez Deus, Moisés falar, mandou tocar, né? Aí Moisés disse: ia falar maná. Aí eu ia falar Deus deu maná em Moisés, né? Moisés, aí ele disse: não, da outra vez foi tocar na pedra, né? Agora também vai ser do mesmo jeito. Mas não é do mesmo jeito. Deus falou diferente. Se Deus falou, tem que obedecer, entendeu? Então Deus provê. Aí Jesus diz aqui em Mateus 6 e 26: olhais para as aves do céu, que nem semeia, nem cerca, nem ajunta em celeiro, e vosso Pai Celestial os alimenta. Aí ele, veja o que ele diz aqui, que eu acho isso aqui, né? Não tendo vós muito mais valor do que elas. Jesus está dizendo assim: você tem valor, rapaz. As aves do céu, Deus cuida. Então você tem valor, você tem valor. O Espírito Santo. Então Jesus está dizendo: não fique ansioso, confie em mim. Aleluia. Agora, né?
tem que confiar e ser fiel a Ele, amém? Aí o 12, perdoa-nos as nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados. Mateus 6,12 diz assim: perdoa nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, que é a mesma coisa, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa. Aí o 14, vou procurar o 13 aqui. Vamos no 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celestiais vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Veja aqui essa passagem. Aqui, como diz alguns pregadores, né? Vai apertar. Aqui vai apertar um pouco. Mas vamos. Aqui neste versículo. Por quê? Porque tem muitas pessoas que ora, jejuma e não são atendidas à oração. Porque tem muitas pessoas que não têm resposta de Deus. Eu conheço pessoas que ora bastante, tá, mas não tem resposta de Deus. Por que Deus não responde? Eu já ouvi pessoas até dizer assim: eu oro, eu orei, eu jejuei e Deus não me respondeu, Deus não me ouve. Não, ouvir Ele ouve, porque Deus Ele ouve todas as orações. Para responder, aí é outra história, né? Eu sei que tem coisas que nós pedimos a Deus e Deus pode ficar em silêncio, não responder, mas depois Ele responde, né? Tem momento que Deus diz aguarde, né? E tem momento que Deus diz, né? Agora não, né? Ou Deus diz não. Mas uma coisa é certa: um crente fiel, eu digo isso e assino embaixo, um crente fiel a Deus, obediente a Deus, ele não fica sem resposta de Deus. Deus pode até na hora responder, mas se Deus não responder na hora, Deus vai dizer assim: aguarde, mas que Ele vai responder, Ele vai responder. Agora, tem oração de crente que Deus não responde. Ouvir Ele, Deus ouve, mas não responde. Quer saber por quê? Tem muitas pessoas que não têm resposta de Deus. É Mateus 5,23. Mateus 5,23 diz assim: portanto, isso foi Jesus que falou, não o pastor Luiz, não, está dizendo não foi o pastor Luiz que escreveu isso aqui na Bíblia, não. Diz assim: portanto, vamos ler o 23, 24 e 25, vamos ler 3 versículos, Mateus 5,23, depois o 24 e o 25. Portanto, se trouxerem a tua oferta ao altar, e aí
te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho até aqui. Veja, o que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando aqui, ó. Se tu trouxer a tua oferta ao altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar. Volta, vai te reconciliar com ele. Vai depressa, reconcilia com ele enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz entregue ao oficial e te prenda ou te encerre na prisão. O que é que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando aqui, quando você entrar no seu quarto, que for orar, falar: papai, eu preciso disso. Vim para a igreja com 5 de oração, com a vigília. Esse altar aqui, trazer a tua oferta, aqui não está falando em dinheiro, não. Aqui não está falando trazer, né, o seu dízimo, não. Aqui está falando você, quando você estiver diante do altar. Porque crente fiel a Deus tem altar. Altar na sua casa. Você tem altar na sua casa? Então quem está falando assim? É quando você trazer a sua oferta. Então tu vê se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, se reconcilia enquanto estiver no caminho. Esse enquanto estiver no caminho é enquanto eu e você estamos aqui na terra caminhando para Canaã. Você está caminhando para Canaã enquanto você estiver no caminho, porque depois que Jesus vir, a porta se fecha. E não adianta você dizer assim: eu vou comprar azeite, depois volto, porque quando voltar, aquelas 5 prudentes já estavam dentro da casa, e as 5 loucas ficaram batendo na porta, e a voz foi: não vos conheço. Então o que a Bíblia está ensinando aqui é que nós devemos se reconciliar com o seu irmão. Amém? E o que mais o diabo trabalha é nessa parte aqui. É na vida de muitos crentes. Jesus está falando aqui, não é para os que estão lá fora no mundo, não, viu? Jesus está falando para aqueles que estão dentro da igreja. É para os crentes. Porque o que existe de briga dentro da igreja, irmão dizendo: eu não perdoo, e tem crente orando para Deus matar outro, tem crente orando para Deus colocar outro na prova, tem crente que diz assim: olha, eu não quero negócio com ele, não quero negócio com ela. Aí você pode orar, você pode jejuar, você pode pedir, orar, pedir, jejuar, que Deus não vai te ouvir, Deus não vai responder. Aí você fica: eu orei, eu jejuei, eu busquei, Deus não ouviu a minha oração. Mas está na Bíblia, você precisa primeiro se reconciliar com o seu irmão. Amém ou não amém? Então o primeiro motivo da tua oração não ser respondida é porque você precisa liberar perdão. Liberar perdão. Irmão, é tão difícil. Chega a dar uma agonia quando eu me lembro do nome dele. Mas peça graça a Deus. Aleluia.
dobra o joelho, que Jesus me dá graça para eu perdoar. Eu preciso perdoar, Senhor Deus, porque se você não perdoar, Deus não vai responder tua oração. A tua oração é em vão. Então, esse é o primeiro motivo. Amém? Segundo motivo também, que pessoas que Deus não ouve a oração, é pecado escondido. Eu não estou falando de pecado assim que você pede perdão a Deus, é pecado, adultério. Tem pessoas, pecado de adultério, roubo. É um pecado assim que você tem que confessar. Porque Tiago 5 e 16 diz assim, confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros, e orais um pelos outros, para que sereis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, se você não confessa, se você vive no pecado e não confessa, você não vai ter êxito. Não vai ter êxito. Outro motivo, esse aqui era para ter bastante, obreiro aqui. Era para ter bastante obreiro. Eita, já não me olha. Basta ter bastante obreiro aqui. Porque tem pecado, irmão, coisas que Deus também não responde à oração. Aí tem esse motivo aqui, tem muitos, muito motivo. 1 Pedro, primeiro livro de Pedro, 3 e 7. Vê o que diz aí. 1 Pedro 3 e 7. Aí diz assim, eu vou ler aqui para você, para adiantar. Irmão, estão olhando aí na Bíblia? Está olhando aí? Quem achou? Achou? A missionária Raíssa achou? Então leia aí, missionária. Leia aí na sua Bíblia, depois eu leio aqui na minha. Igualmente, vós maridos, vivei com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso machucado, como aqueles que juntamente com ela sois herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Tem obreiro, tem obreiro, briga com a mulher, chama ela de nome, tudo que é tipo de nome, às vezes até bate, eu creio que não tem ninguém, glória a Deus por isso, mas tem obreiro que até xinga a mulher, não honra a sua esposa, aí é aquela confusão dentro do lar, dentro da sua casa. Aí chega aqui, às vezes, Deus abençoe, e ora, e às vezes até prega, até canta, às vezes aquele negócio todo, e ora, e a oração não é respondida. Todos os casais eu sei que briga, de vez em quando também eu brigo. Nossa, a gente briga. Aí quando não briga, eles daqui a pouco dão uma voltinha por ali, chega ali perto dela, meu amor me perdoa. Eu errei, por quê? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou vir para a igreja aqui, ela ali com raiva de mim, eu aqui com raiva dela, a gente está intrigado, brigado, Aí chega aqui, eu vou orar, eu vou pregar, trazer uma mensagem, se eu, estou intrigado com a minha esposa, Então, tem pessoa, isso vice-versa também, viu? Tanto para o homem que está falando do marido, que está falando da esposa também. Aí, se a esposa é encrenqueira com o marido e briga com ele, e vem com cara feia, vem brigado, aquele negócio todo, irmão. Aí a própria Bíblia está dizendo aqui, que as vossas orações serão impedidas. As vossas orações, Deus não vai responder. Quem está entendendo?
Então, esse aí que você honra sua esposa, não é? Então honra tua esposa, ame ela, e as mulheres honram seu esposo, né? Não adianta vir de casa brigado, intrigado, chegar aqui, né? Aí querer orar para Deus responder. Deus não vai responder. Tiago 4:3. 4:3. O que é que diz? Tiago 4:3. Leia aí, missionário, leia aí em voz alta. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Amém? Olha, aí Tiago escreve aqui, ó. Pedes e não recebes. Por quê? Porque pedis mal. Aí está falando aqui, irmão, é que você querer, né? Eu vou querer, Deus me dá um carro zero, carro novo. Olha, e não é pecado pedir carro novo não, viu? Você pode pedir carro novo, casa nova. Agora, o que está falando aqui é o seguinte, é que muitas vezes você é orgulhoso, egoísta. Você quer um carro novo para humilhar seu irmão. Você pede uma casa para humilhar outra pessoa. E Deus não vai responder, nem vai te atender. Não. Deus vai te atender quando você pedir a Ele com humildade. Porque Deus conhece o coração. Então, aqui não, me dê isso, Senhor, me faça aquilo. Tem até pessoa, até em carro na igreja. Também quando eu for evangelista, ele vai ver. Quando eu for sair, ele vai ver. Né? Aí, às vezes tem pessoa também que ver, olha, Deus, me dá um prêmio da loteria, eu vou ficar rico, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então Deus não vai atender essa oração. Você está pedindo mal. E também serve também quando você pede para, né? Já pensou um crente orando para Deus matar outro? Não, isso tem na igreja, irmão. Tem na igreja crente orando para matar outro. Crente dizendo, eu não quero olhar para a cara dele. Né? Teve uma vez, irmão, que uma vez eu estava numa reunião. E um diácono disse assim, pastor, olha, o pastor ele gosta. Ele disse assim, pastor, eu prefiro ir para o inferno do que ficar na igreja com aquele pastor. Aí eu falei, você tem que pedir perdão. Deixa eu dizer isso, irmão. Eu prefiro ir para o inferno do que congregar na igreja daquele pastor. Veja a situação, né? Então, o 13, vou encerrar. Vamos, só agora. O 13 diz: não nos induza à tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Jesus Cristo estava ensinando aos discípulos a reconhecer a sua fragilidade espiritual, dizendo assim: vocês têm que depender da proteção de Deus. No Getsemane, Jesus disse: vigiais e orais, porque para que não entreis em tentação. Jesus, agora eu falei, né, que tinha irmãos assim: Senhor, me prova orando de uma vez. Está induzindo a tentação. Induzindo a tentação. Né? Tem pessoas que oram assim. Eu já vi pessoas dizer: pastor,
eu orei, ou estou orando. Agora, se Deus não fizer, eu não vou mais fazer isso. Ô irmão, você está nesse versículo aqui, induz a tentação. Como é que você pode dizer? Se Deus não fizer, se Deus não me der, se Deus não for do meu jeito, fica de pé. Vamos encerrar por aqui. Como é que eu posso orar dessa maneira, irmão, dizendo que Deus é soberano? Deus é soberano da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é Deus, irmão. Nós somos apenas poeira e nada mais. Somos apenas poeira e nada mais. Amém? Amém. Bem, vocês lembram em 4, lá no Evangelho de Lucas 4 e 2, que Jesus estava 40 dias com fome, 40 dias, de jejum. 40 dias com fome, não, quer dizer, Jesus sentiu fome, 40 dias Jesus estava em jejum no deserto. Aí Satanás olhou e disse: agora, ele está com fome, 40 dias, porque Satanás está de redor de nós. Vocês pensavam que ele largava Jesus, era sempre assim, quando ele vai, 40 dias sem comer. Aí Satanás chegou perto de Jesus, e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Fala as pedras. E se Jesus quisesse falava, e as pedras se transformavam em pão mesmo. Aí Jesus respondeu: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aí o diabo ficou por aí, essa eu perdi. O outro investida, porque o diabo não desiste, o diabo vem com outra investida, e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe o momento do tempo de todos os reinos do mundo, e disse o diabo: dar-te-ei tudo, porque é meu, e eu dou a quem quero, se prostrar e adorar a mim. Aí Jesus disse: vai, Satanás, porque está escrito: adorará o Senhor teu Deus, e só Ele servirá. E o diabo não desistiu, o diabo foi, e ele colocou Jesus no pináculo do templo, no lugar alto, e disse: olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos, e acerca de ti vai te guardar. Tu não vai chegar embaixo, não, vai cair, porque está escrito. Aí Jesus respondeu e disse: também está escrito: não tentará ao Senhor teu Deus. Jesus está dizendo: não induza a tentação. Cuidado, não faça nada, vigie e ore. Nós devemos estar sempre vigiando e orar. Se o Senhor pediu algo a Deus, se Deus fizer, amém. Se não fizer, amém. Amém? Agora, vou dizer. Agora, fala para teu irmão, só para a gente encerrar aqui, fala para ele. Crente fiel não fica sem resposta. Tem resposta de Deus para a sua vida. Tem resposta de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.